pessoal, aqui é a professora Letícia e hoje vamos falar um pouquinho sobre derivada, mais uma matéria aí da área de cálculo, né, que é bastante usada em engenharia e física, por exemplo, né? Então, o que é a derivada? Lembram lá na determinação de limite lá, que eu falei para vocês que a gente tem uma chapa de metal, né? Uma chapa aí de 2 por 2, né? 2 vezes 2, a nossa área é de 4 unidades. Lembra que eu falei para vocês lá que o limite ele estuda, né? Como que vai se comportar o nosso valor de y conforme a nossa variação em x, né? Então, por exemplo, aqui se a gente dilatar, se a gente colocar essa chapa no fogo, essa chapa vai dilatar, né? Então a gente vai estudar o nosso limite acima do valor, né? O limite da direita para a esquerda. E se a gente colocar no gelo, por exemplo, a gente vai contrair a chapa. Então a gente vai fazer o estudo do valor da esquerda para a direita, né? Do nosso x. Então aqui, lembrando que o limite é isso, esse coeficiente, essa alteração, esse comportamento do quanto ela se altera, isso é um coeficiente, entendeu? E é esse coeficiente que a derivada nos diz. Então, por exemplo, o que é a derivada, então, né? É o coeficiente angular da tangente da função. Então, por exemplo, a gente tem uma função aqui do segundo grau. E se a gente traçar a tangente em um determinado ponto a essa função, a gente vai ter uma determinada inclinação, certo? Nesse ponto, a gente vai ter essa inclinação. O coeficiente angular aqui é diferente de, por exemplo, se a gente traçasse uma reta ali, ó. Deixa eu mudar a cor aqui. Se a gente traçasse uma reta aqui, ó, nosso coeficiente angular seria diferente, né? Então, ele pode ser mais fechado ou mais aberto com relação ao eixo do x aqui, tá? Então, essa inclinação, esse coeficiente angular, é a derivada. É o que a gente procura de derivada. Vocês lembram que a equação da reta, a função da reta, né? Ela era escrita dessa forma assim. F de x igual a vezes x mais b. Lembram que eu tinha falado para vocês que esse a é o coeficiente angular? Então, isso aqui que determina essa angulação da reta. E é isso aqui que é a derivada que a gente vai calcular, tá? Então, a gente tem a função aqui, né? Um gráfico de função. E a gente marcou lá, marcou uma reta tangenciando aqui. Essa reta me gerou 2 pontos aqui no caso, tá? Então, esse primeiro ponto aqui e esse segundo ponto aqui. Então, esse primeiro ponto a gente vai chamar de f de x, né? Que é o nosso valor de y. Esse segundo ponto vai ser chamado f de x mais delta x. Que delta é essa diferença aqui. Daqui até aqui a gente tem f de x. E aqui até aqui a gente tem um delta, que é uma altura. Então, esse ponto aqui vai ser nada mais do que esse f de x mais esse delta aqui, tá? E aqui também a gente tem um ponto que se chama x. E no outro também a gente vai ter x mais delta x, que é esse delta aqui, que é essa variação aqui, né? Essa variação não, essa distância aqui, tá? Que a gente vai chamar de delta. Ok? E aqui, se a gente perceber, a gente vai formar um triângulo retângulo. Então, se a gente aplicar a fórmula da tangente, né, a gente vai chamar de A aqui, a derivada, ou tangente, a gente vai ter cateto oposto por cateto adjacente, tá? Então, o que a gente tem? Qual que é o valor de cateto oposto? É esse valor menos essa distância aqui. Então, a gente tem esse valor menos essa para ter essa distância aqui no meio, certo? Então, a gente vai colocar aqui no f de x mais delta n menos f de x sobre o cateto adjacente. O que a gente tem no cateto adjacente? A gente tem essa distância aqui toda, né? X mais delta x menos essa distancinha aqui, que é o x.
para a gente poder ter essa distância aqui apenas do triângulo. Então, é isso aqui. Agora a gente só vai ajustar a fórmula, né? Nesse caso, a gente tem aqui mais x menos x, que vai dar zero, então a gente corta. E a fórmula aqui vai ficar f de x mais delta x menos f de x sobre delta x. Então, essa é a fórmula da derivada. Então, isso no limite, tá? Então, a gente coloca assim, ó. Limite de f de x mais delta x menos f de x sobre delta x. Onde o nosso delta x, ele vai tender a zero. Então, a gente só precisa aplicar essa fórmula aqui para poder derivar. Tranquilo? Então, vamos para um exemplo. Então, a gente vai, para resolver a derivada, é bem simples. A gente pode ter, assim, no enunciado, né? Determine a derivada, ou determine a inclinação da reta tangente, ou determine o coeficiente angular da reta tangente da função, né? F de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 1, nos pontos x e y, tá? Então, inclinação da reta tangente, coeficiente angular da reta tangente, nada mais é do que a derivada, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente tem a fórmula lá, né? Limite, delta x tende a zero, da função f de x mais delta x, menos f de x sobre delta x, certo? Então, a gente vai substituir simplesmente com o que tá aqui, tá? Então, a gente só vai substituir, né? Eu apaguei, deixei só o que a gente precisa aqui. E mesmo assim ainda vai faltar espaço no 4, mas vamos lá. Então, vamos substituir aqui, ó. Aqui, no lugar do x, a gente vai colocar x mais delta x. Nessa parte aqui, o x vai permanecer o x, tá? Então, vamos reescrever aqui, ó. Limite de delta x tendendo a zero. Vai ser aqui, ó. X mais delta x ao quadrado menos 2 vezes x vezes delta x mais 1 menos, aqui menos, errei a fórmula, menos x ao quadrado menos 2x mais 1. Tudo isso sobre delta x, beleza? E aqui, ó, a gente tem uma soma elevada ao quadrado. A gente não pode separar, colocar x ao quadrado mais delta x ao quadrado. Não dá certo. Porque isso aqui é o parênteses inteiro que está em quadrado. Então, a gente tem assim, ó. Vezes x mais delta x. A gente teria que fazer a multiplicação. Esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse. E para não perder tempo fazendo isso, tem uma formulazinha que faz bem rapidinho isso aqui, né? Então, repetindo aqui, limite de delta x tendendo a zero, que é assim, ó. Quadrado do primeiro termo aqui, x ao quadrado, mais, porque aqui é mais, 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo. Aqui também era entre parênteses, aqui eu tenho que também multiplicar 2 vezes x, 2x. Mais, opa, aqui é menos com mais, menos, 2 vezes delta x, 2 delta x. Mais 1. Aqui eu só vou fazer jogo de sinal, menos com mais, menos x ao quadrado. Menos com menos dá mais 2x, menos com mais dá menos 1. Tudo isso sobre delta x. Vou reescrever aqui em cima, tá? Então, eu tenho limite de delta x tendendo a zero, onde eu tenho x ao quadrado mais 2x delta x, mais delta x ao quadrado, menos 2x,
menos 2 ΔX, mais 1, mais 1, menos x ao quadrado, mais 2x, menos 1, tudo isso sobre ΔX. Nossa, ficou um monstro, né? Mas a gente não se preocupa que a gente vai cortar, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem, ó, x ao quadrado e aqui tem menos x ao quadrado. X ao quadrado menos x ao quadrado é zero, então tá fora. O que mais que a gente tem que dar pra cortar, ó? Mais 1 e menos 1. E menos 2x mais 2x também a gente pode cortar, então tá saindo fora. Ficando apenas aqui, ó, limite de ΔX tendendo a zero, de 2x ΔX mais ΔX ao quadrado menos 2 ΔX, tá? Tudo isso sobre ΔX. Se vocês repararem, a gente tem o ΔX aqui nos 3 termos aqui da continha em cima. Então, a gente consegue colocar ele em evidência, tá? Então, ele vai ficar assim, ó. Limite de ΔX vezes, porque ele tá multiplicando todos os termos aqui. Vezes 2x, ou seja, ΔX vezes 2x vai dar 2x ΔX, certo? Mais ΔX vezes ΔX vai dar ΔX ao quadrado. Então, a gente vai repetir o ΔX. Menos 2 ΔX, então, eu preciso colocar só o 2, porque ΔX vezes 2 vai dar 2 ΔX. Tudo isso sobre ΔX. Agora, eu tenho aqui, ó, isso aqui tá multiplicando tudo isso, e o ΔX também tá dividindo. Agora que eu separei esse ΔX que tá multiplicando todo o termo aqui, eu posso cortar ele com a divisão aqui de baixo, tá? Então, vai me sobrar apenas essa funçãozinha aqui, ó. Limite de ΔX tendendo a zero vai ser igual a 2x mais ΔX menos 2. Então, e agora que eu coloquei aqui, ó, que eu tenho separado o meu ΔX e eu tô tendendo ele igual a zero, se eu colocar o zero aqui, ele vai ficar 2x menos 2, não vai fazer diferença nenhuma. Então, a minha derivada da função x ao quadrado menos 2x mais 1 vai ser 2x menos 2. Então, essa é minha derivada. Bem tranquilo, né, gente? Não tem muito segredo. Só talvez um pouquinho de atenção quando gerar aquela conta gigante para saber onde que tá cortando, prestar bem atenção. Mas demais é tranquilo. E é isso, até a próxima.